Olá! E aí, pessoal? Vocês estavam na dúvida, né, de quem era que ia ser o próximo professor de vocês, dessa nova cadeira? E sou eu novamente, né? Então, tô aqui, né? Ainda bem que vocês queriam que fosse eu. Então, a gente vai iniciar mais uma cadeira, né? Vocês já sabem a forma que eu trabalho, né? Parte de prova, de trabalho, como é que funciona tudo, né? Então, vocês já sabem como é, não vão ter dificuldade, né? Então, a cadeira que a gente vai começar agora vai ser enfermagem clínica cirúrgica, tá? Então, assim, enfermagem clínica cirúrgica é mais aquela parte relacionada ao internamento do paciente, né? Tanto o internamento pré-operatório, né, antes da cirurgia, o internamento daquele paciente depois do pós-cirúrgico, né, depois que ele volta da cirurgia, que ele retorna para a clínica cirúrgica, tá? Porque a clínica cirúrgica faz parte ali, a parte das enfermarias, né, onde o paciente ele fica acomodado, né, antes e após fazer a cirurgia, tá bom? Então a gente vai ver mais partes que estão relacionadas a isso, tá? Os assuntos vão estar relacionados a essa área clínica, tá? Clínica cirúrgica. A parte em si do bloco cirúrgico, vocês vão ver em uma outra cadeira que vocês vão pagar, né? Que é a enfermagem em centro cirúrgico. Aí sim vocês vão ver de forma mais específica, lá dentro do bloco mesmo, né? A parte das cirurgias, de como ocorre o dia a dia, a rotina mesmo ali no momento da cirurgia. Então vocês vão ver isso em um outro momento, em uma outra cadeira, tá bom? Então assim, hoje, como a gente está iniciando a nossa primeira aula hoje, né? Então hoje nós vamos dar a introdução, né? Então vamos dar a introdução sobre a clínica cirúrgica, tá bom? Então assim, vai ser super tranquilo, é uma cadeira bem fácil. Com certeza vocês não vão ter dificuldade, tá bom? Então vamos dar início. Bom, primeiro a gente vai falar o que é uma cirurgia, né? Que seja ela eletiva ou ela de emergência, vai ser sempre um evento complexo, né? Vai ser sempre um procedimento complexo, tá? Por menor que seja a cirurgia, né? Independente de ser uma cirurgia pequenininha, uma cirurgia grande, todas elas vão ter risco, né? Então, sempre o paciente vai ocorrer algum risco, lógico. Sempre vai ter um risco maior, um risco menor, porque vai depender do tipo de cirurgia, vai depender do estado do paciente, né? O estado clínico do paciente, vai depender de doenças que ele já tem, né? Que são as doenças pregressas. Então, tudo isso vai influenciar no risco do paciente. Inclusive, a gente vai falar sobre parte de riscos, né? De forma mais específica daqui a pouquinho, tá? Então, a cirurgia, independente de ser eletiva, que eletiva quer dizer aquela cirurgia que ela é marcada, né? Aquela cirurgia que ela é programada, vamos dizer assim, né? Então, vamos marcar para fazer, por exemplo, é muito comum a gente ver as cirurgias de cesáreo, né? Então, é marcado, né? Muito difícil a gente ver uma cirurgia de uma cesárea de emergência, por exemplo, né? Que é a cirurgia de cesárea, é algo que sempre é programado, é marcado, né? Tem a data certinha ali para se fazer aquela cirurgia. Então, cirurgia eletiva é isso, são cirurgias marcadas, tá? São marcadas a data, tudo certinho. Então, é algo que é programado, tá? E a de emergência é aquela que não é programada, que tem que ser feito naquele momento, né? Por conta de uma urgência de algo que o paciente, ele tá correndo um risco, vamos dizer assim, geralmente um risco de vida, então tem que ser feito de forma emergente, tá bom? A cirurgia através de técnicas manuais procura remover focos de infecção, retirar órgãos doentes, restaurar funções alteradas e implantar próteses e aparelhos no corpo. Então, essa parte aqui, ela é mais como se fosse qual é os objetivos do procedimento cirúrgico, tá? Então, são esses objetivos, tá? Então, vai ser o que está dizendo aqui. Vai retirar algum órgão que está doente, né? Algo que está comprometido, infelizmente tem que ser removido, né? Como, por exemplo, a esterectomia, que é a remoção do útero da mulher, tá? Então, vai restaurar funções que estão alteradas, que estão com funcionamento errado ali no corpo, né? Então, tem algo que está no meu corpo que não está acontecendo da forma correta, como, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, né? Então, meu coração está com obstrução de algum vaso, né? Algo do tipo, então não está funcionando da maneira correta, então é feita a cirurgia, né? Para, vamos dizer assim, arrumar esse órgão que está alterado, né? Esse local ali, então vai fazer essa cirurgia para deixar tudo nos eixos, certo?
implantar próteses, né? Como, por exemplo, as cirurgias plásticas, né? Como a prótese de silicone, prótese glútea, né? Então, cirurgias plásticas normalmente tem essa questão de prótese, né? De implante de prótese, porém tem também as reparadoras, né? Então, algum paciente que, por exemplo, perdeu um olho por algum câncer ocular, né? Aí eles fazem a instalação da prótese ocular, né? Então, a cirurgia também serve para isso, para eles no corpo, né? Então, serve para tudo isso. São os objetivos gerais, né, de um procedimento cirúrgico, tá? E o que seria a clínica cirúrgica, né, que é a nossa cadeira, né? A gente vai falar sobre clínica cirúrgica. Então, é o setor onde permanecem os pacientes submetidos a cirurgias, né, tanto no período pré-operatório quanto no pós-operatório. Então, se um paciente ele precisa fazer uma cirurgia, né, ele não vai chegar e já vai ser levado para o bloco cirúrgico, né? Primeiro ele vai ser admitido no hospital, então vai ser admitido para a área da clínica cirúrgica, porque o hospital ele é dividido em várias áreas, né? Quando vocês forem estagiar, vocês vão ver que existem várias áreas de internamento dos pacientes, né? Então tem a clínica médica, que é onde ficam os pacientes que são internados, né, porque estão doentes. Aí tem a clínica pediátrica, que é onde ficam as crianças que estão doentes. Aí tem a clínica cirúrgica, que são os pacientes que irão fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, né? Então, eles se internam tanto no pré-operatório, né? Então, eles chegam antes para fazer a cirurgia. Depois que eles fazem a cirurgia lá no bloco cirúrgico, lá dentro do bloco cirúrgico, eles retornam para a enfermaria, né? Que faz parte ali da clínica cirúrgica, tá? Aí tem a ala de emergência, né? Tem a clínica obstétrica, que é onde ficam as gestantes e as puérperas, né? Depois que elas ganham o bebê. Então, sempre um hospital ele é dividido por setores, tá bom? E a clínica cirúrgica faz parte do setor, né? Que, vamos dizer assim, que faz parte ali toda a parte de cirurgia, que envolve toda a parte de cirurgia, tá bom? Neste mesmo local, o paciente é preparado para o ato cirúrgico e recebido após a cirurgia para recuperação do equilíbrio orgânico, né? Então, tudo que for preciso fazer no paciente antes dele operar é feito nessa área, tá? Então, dependendo da cirurgia, às vezes precisa ser colocado uma sonda nesse paciente, aí pode ser colocado aí. Apesar que, hoje em dia, muitas vezes os profissionais, os médicos, né, o cirurgião ali, eles preferem fazer essa instalação, né, dessa sondinha no momento mesmo da cirurgia, né, depois que aquele paciente já está anestesiado, aí eles aproveitam para fazer a inserção da sonda vesical, por exemplo. Tá? Mas pode acontecer também dele pedir, não, já traga o paciente já com a sonda, né? Então, é feita essa instalação lá, né, no pré-operatório. Então, remoção de anéis, que a gente vai ver, vou falar para vocês, que a gente vai ter uma aula sobre toda essa preparação do pré e do pós, tá? Essa é a nossa próxima aula. Mas aí eu tô só adiantando só algumas coisinhas. Lá a gente vai falar de forma mais detalhada. Então, por exemplo, mulheres, homens têm que tirar todos os adornos, né? Não pode entrar com metal. Então, o que tiver de metal tem que ser removido. Então, brincos, anéis, pulseira, tudo isso tem que ser tirado, né? Por conta do bisturi elétrico. Corre o risco daquele paciente levar um choque se ele entrar com algo de metal. Então, tudo tem que ser removido. Questão de prótese dentária, se for alguém que use dentadura, que use prótese, tem que ser tirado também, né? Então, instalação de soro é feito na parte da clínica cirúrgica também, tá? Então, assim, tem alguns procedimentos que a gente vai falar, como eu disse a vocês, na próxima aula, que pode ser feito nessa parte aqui da clínica cirúrgica, no pré-operatório, tá bom? Então, o paciente fez todos os procedimentos, né, que tem que ser feito de rotina, é levado para o centro cirúrgico, faz a operação, a cirurgia, e depois retorna para a clínica cirúrgica novamente, para o seu leito, né? Então, lá é onde os profissionais ali que estão trabalhando naquele setor, né, vão ficar ali observando aquele paciente, né? Porque o paciente ele tem que ficar em observação depois da cirurgia, né? Então, por quê? Porque é um momento muito delicado, né? Tanto no momento da cirurgia, como também o pós-operatório, né, tem aquele, vamos dizer assim, aquele risco. Então, é um período que tem que ser feito essa observação, né? Tem que ter toda essa atenção voltada para esse paciente, tá bom? Por conta de complicações ou intercorrências que podem acontecer,
tá? Nem sempre só no momento da cirurgia, gente. No pós-operatório também pode acontecer, né? Às vezes o paciente pode ter alergia à anestesia ou algum medicamento que foi usado no momento da cirurgia e naquele momento ali ele não desenvolveu, né? Não mostrou nenhum sintoma e pode apresentar somente depois, tá? Então, por isso tem que ser tudo bem observado. Em cada tipo de cirurgia, os princípios básicos da assistência de enfermagem permanecem os mesmos, né? Então, essa parte de cuidados, independente de ser uma cirurgia mais simples ou uma cirurgia mais complicada, né? Tem que ter essa prestação de cuidados da enfermagem, tá? Eu coloquei assistência de enfermagem, né? Por conta de nós, da nossa profissão. Mas, lógico, vai ser uma assistência de todos, né? Vai ser um conjunto. Então, vai ser técnico, vai ser enfermeiro, vai ser médico, tá? Então, essa assistência é porque a parte de enfermagem, né, realmente é quem presta os cuidados, né? O médico, ele vai depois lá só para avaliar a cirurgia, ver como está a incisão cirúrgica, né, vai prescrever as medicações, mas a parte de cuidados mesmo, quem realiza, né, é a enfermagem mesmo. E quais são as características físicas da clínica cirúrgica, né? Então, assim, a estrutura da clínica cirúrgica, né? O que é que a clínica cirúrgica ela vai englobar em forma de estrutura, né? De prédio. Então, vai ter a sala para chefia de enfermagem, então é onde vai ficar o enfermeiro do setor da clínica cirúrgica. Então, tem que ter um enfermeiro ali, né? Que é o enfermeiro que vai orientar, né? Supervisionar os técnicos de enfermagem. Então, tem que ter uma sala para ele. A salinha para reuniões, então tem que ter também uma salinha onde esses profissionais eles possam se reunir, caso precise, debater sobre algum caso específico, sobre algum paciente específico, tá? Ou então para ter reuniões mesmo, né? Algo do tipo, precisa se reunir para passar alguma informação, então sempre tem que ter esse local. Tem que ter o posto de enfermagem, né? Então, todos os setores do hospital sempre vai ter o postinho de enfermagem. Então, o postinho de enfermagem é onde vai ficar os técnicos ali, né? Os técnicos vão ficar lá, onde vai ficar toda a documentação dos pacientes, né? Então, todos os prontuários, qualquer documentação que se precise para aquela área ali, vai ficar no posto de saúde, do posto de enfermagem, tá? Inclusive a parte das medicações. Então, medicamentos vão ficar lá, sonda, soro, tudo que se precisa, né, para levar para as enfermarias, para os pacientes, fica ali nessa parte do setor do posto de enfermagem, tá bom? Então, todo o material, vamos dizer assim, todos os recursos que precisam ficam ali no posto de enfermagem. Aí tem as enfermarias e apartamentos, então, né, então depende, se for um hospital particular, vai ter enfermarias e vai ter apartamentos, né? Então, vai depender do valor que você vai pagar, você fica em enfermaria em um apartamento. Ou então, se for do SUS, for aqueles hospitais que atendem SUS também, as enfermarias sempre fica para a parte do SUS, porque ficam vários leitos em uma mesma enfermaria. A enfermaria é o quarto, tá? Então, o quarto a gente chama de enfermaria. E as camas a gente chama de leitos. Então, fica divididos. Quando é enfermarias do SUS, normalmente são vários leitos numa mesma enfermaria, várias caminhas no mesmo quarto. Quando é particular, normalmente, né, nós temos os apartamentos, que a gente chama de apartamentos, que é os quartos individuais, que aí fica só um paciente mesmo, sozinho, né, quando a família quer ir visitar, né, tem todo, vamos dizer assim, essa privacidade, tá? Mas normalmente essa parte de apartamento é só para hospital particular. Tá? SUS, né, hospital público, oferece enfermarias porque ficam mais de um paciente, né, por quarto, por enfermaria, tá bom? Arsenal. O arsenal, gente, é um quartinho onde fica colocado todo o material cirúrgico. Então, todo o material esterilizado que vem lá do CME, da parte de esterilização, fica dentro do arsenal, tá? Então, vai ficar tudo ali dentro do arsenal. Então, todos os materiais, e como eu disse a vocês, tudo esterilizadinho, tá? Então, tudo no jeito de usar para fazer a cirurgia, tá bom? Então, a gente chama de arsenal. Então, todos os instrumentais que vão ser usados no bloco cirúrgico, tá? Todo o material que vai para gases, as roupas, tá? Que precisam os cirurgiões e os profissionais que estão ali atendendo aquele paciente tem que usar, né? Que são os capotes,
né, que tem que ser feito uso. Capote é tipo aquela, que a gente vai ter uma aula também sobre isso, tá? Capote, que é aquela roupa que tem que ser feita toda estéril, né? Também vai ficar lá, essa parte de rouparia também, quando ela vem toda esterilizada, fica toda lá, né? Então, os campos cirúrgicos, que são aqueles lençóis que são colocados na maca, que são colocados sobre o paciente, que são colocados nas mesinhas cirúrgicas, onde coloca os instrumentais, tudo isso é feito de forma estéril, tudo esterilizadinho, então fica tudo guardado lá no arsenal. Então, eles ficam tudo em volta de um papel. Então, esse papel, tudo foi esterilizado, então a gente, quando vai fazer o manuseio, né, tem que ter todo o cuidado, tá? Tem que ser usado sempre com luva estéril também, tá? Não pode fazer esse manuseio desses materiais com luva de procedimento, tem que ser com luva estéril. O expurgo, que é o local apropriado para lavar, desinfectar, enxaguar e secar os materiais sujos e contaminados. Vocês também vão ver isso, tá? Quando vocês forem estagiar. Que o expurgo, minha gente, é como se fosse um local contaminado ali do hospital. É o local mais contaminado do hospital. Porque tudo sujo a gente joga lá, tá? Em questão de material. Todo o material, depois que termina a cirurgia, ali, que vier recolhido, sangue, o que for usado, vai ser jogado ali no expurgo. Então, é descartado lá e o material todo sujo que veio, né, que fica tudo sujo de sangue, sujo ali de fluidos corporais do paciente, coloca no expurgo. Aí tem o profissional que é quem faz essa limpeza, então ele vai lavar, né, tem todo o material para fazer essa limpeza, essa descontaminação todinha. Depois que todo esse material é lavado, não é só lavado com água e sabão, tá, gente? Tem um material que tem os materiais, dependendo do, por exemplo, se for material de aço cirúrgico, tem um material que é usado, tá? Se for gás, outras coisas, se for coisas plásticas, materiais plásticos ou borracha, como por exemplo o látex que a gente usa, né? Quando precisa aspirar o paciente, então tem que ser lavado com outro tipo de material. Então, com outro tipo de material, porque são materiais diferentes. Então, tudo isso é lavado de forma diferente. Depois que é lavado, descontaminado todinho, é que é enviado para o CME para fazer a esterilização, tá? Porque tem que ter todo esse processo de esterilização, né? Que são nas estufas, na autoclaves, tá? Depois a gente também vai falar sobre isso. E é feita toda essa parte de esterilização para depois ser reutilizado, tá bom? Então tem que ser tudo muito cuidadoso, com muito cuidado, tudo muito limpinho, tá? Então esse expurgo ele tem que ser uma área longe da parte de onde é feita a esterilização, né? Então são locais que eles não devem estar próximos, tá? Porque para não ter risco de contaminar o que já está limpo, o que já está esterilizado. Então geralmente eles ficam em lados opostos, tá bom? Em alguns hospitais também, né, o CME ele fica ali também, nessa região, que o CME significa Central de Materiais e Esterilização. Então, vai ser o local mesmo, que vai ser feita essa parte de esterilização, como eu disse. Faz a limpeza lá no expurgo, limpa tudo, né? Depois leva para o CME, né? Faz todo esse processo aí de limpeza. Então, vai limpar, vai descontaminar para depois ser colocado para esterilizar, né? Então, tudo isso é feito aqui no CME, tá? Então, é feito, ó, a limpeza primeiro. Então, vai ser lavado. Por quê? Porque lá no expurgo, ele é descartado, ele é lavado, né? Mas ele não é totalmente descontaminado. Então, leva para o CME para fazer essa limpeza de verdade, vamos dizer assim, com os materiais específicos. Aí é feita a limpeza, a preparação do artigo, né? Os artigos que a gente fala, é tudo que pode ser usado ali no momento da cirurgia, tá? Então é feito toda essa preparação, né? Depois é feita a esterilização, tá? Então, a guarda e a distribuição dos artigos por setores da instituição. Então, assim, tudo que vai ser usado para esterilizar, vai ser necessário esterilizar em todo o hospital, né? É feito aqui na CME. A CME ela não é somente para os procedimentos cirúrgicos, tá? Até porque, por exemplo, lá na sala de emergência, né? Então, precisa também ter materiais esterilizados lá, né? Instrumentais, né? Tem que estar esterilizado porque, por exemplo, às vezes chega um paciente que precisa fazer uma sutura, né? Fazer um curativo. Então, são procedimentos que tem que estar com material estéril, né? Compressas estéreis, campos cirúrgicos, né? Então, tudo tem que estar estéril. Então, é feito essa esterilização no CME.
Então, toda a limpeza direitinho, como eu disse a vocês, com os materiais específicos, né? Feito a separação dos materiais, né? Então, faz depois, esses materiais, eles são colocados nos saquinhos ou nos papéis específicos, aí são esterilizados e depois eles são distribuídos para os setores, né? Então, tal lugar precisa de tantos, aí eles enviam. Tal lugar no bloco cirúrgico já precisa de tantos, aí eles enviam. Então, tem que ser feito essa contagem direitinho e essa distribuição, tá? Conforme na quantidade que são usados diariamente, né? Ele já tem todo um fluxo certinho de como é que faz e de quantidade, tá bom? Bom, e quais são os tempos cirúrgicos, gente? Os tempos cirúrgicos, eles são tipo assim, como se fossem classificações, né, do que ocorre no momento da cirurgia, de uma cirurgia propriamente dita, no momento mesmo da cirurgia, né? Então, assim, primeiro, o que é feito durante a cirurgia? Faz o quê? Aí, uma coisa é o tempo cirúrgico. Aí, nós temos 4 tempos cirúrgicos, tá? Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tempo. Então, aqui fala, ó, os tempos cirúrgicos, de modo geral, são classificações empregadas nas intervenções cirúrgicas de acordo com o momento e as ações desempenhadas pelo cirurgião. Então, no momento mesmo da cirurgia, né, o que é que ele está fazendo? Ele está cortando primeiro, ele está tirando o órgão, ele está limpando, ele está suturando. Né? Isso são tempos cirúrgicos. O que ele faz, a ação que ele está fazendo naquele momento ali da cirurgia, são os tempos cirúrgicos, tá? Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento dos tempos cirúrgicos, até porque, de acordo com esse tempo cirúrgico, tem a questão de como você organiza a mesa cirúrgica ali com os instrumentais, porque os instrumentais, eles têm que ser divididozinho também, de acordo com esse tempo cirúrgico. Primeiro vai ser o corte, né? Então, se corta primeiro, o que é que tem que ser colocado primeiro ali na parte da mesa, né? Então, o que é mais importante? Vai ser colocado o quê? Um bisturi, né? Ou vai ser colocado o cabo de bisturi elétrico, normalmente, que é o que é mais utilizado. Vai ser colocada a lâmina de bisturi, né? Então, tudo isso tem que ser organizado de acordo com esses tempos cirúrgicos, tá? Então, são 4 tempos cirúrgicos, tá, minha gente? Que são divididos, certo? São esses 4. A gente vai ver um por um. Tem a diérese, tem a hemostasia, a exérese e a síntese cirúrgica, tá? É uns nomezinhos complicados, mas quando eu for explicar, vocês vão ver que o que é cada coisa que é super simples, tá? Então, o conhecimento dos 4 tempos cirúrgicos é útil, uma vez que orienta a equipe aos tipos de materiais e instrumental necessário no momento, né? Então, como eu expliquei para vocês, o profissional ali, que geralmente quem organiza a mesa do cirurgião, tá? É a pessoa que está organizando a mesa. Porém, tem cirurgião que ele prefere ele mesmo organizar a mesa. Quando ele entra ali no momento da cirurgia, ele mesmo vai pegando os instrumentais, ele mesmo organiza. Mas tem outros que não, que preferem que o técnico que está ali do lado dele, auxiliando ali, é quem faça essa organização. Então, tem que ser feita essa organização, como eu disse a vocês, baseado nos tempos cirúrgicos, certo? Para separar instrumental por instrumental, para deixar eles tudo pertinho um do outro. Então, se são instrumentais que servem para diérese, que é o corte, são instrumentais que servem para hemostasia, para exérese, para síntese cirúrgica, todos eles têm que ficar um pertinho do outro. Eu vou mostrar para vocês quais são os tempos cirúrgicos de forma específica, tá? Então, a diérese, gente, é como eu disse a vocês, é o corte. Então, é o primeiro momento cirúrgico, né? A primeira coisa que ele vai fazer da cirurgia mesmo vai ser cortar, né? Não tem que cortar o paciente. Então, se for uma cirurgia, por exemplo, abdominal, né? Então, vai ter que cortar ali a região abdominal primeiro para exteriorizar o órgão que ele quer ver, né? Então, digamos, vamos dar um exemplo da esterectomia, né? Que é uma cirurgia que vocês conhecem, né? Que é a remoção do útero. Então, digamos que ele está fazendo a esterectomia dessa mulher. Então, o que é primeiro que ele tem que fazer? Cortar, né, o abdômen, a parte baixa do abdômen, né? O abdômen inferior. Então, vai ser cortado daquela região pélvica, feito o corte para abrir, né? Então, ele vai fazer primeiro o corte. Então, o corte, que é dividir, cortar ou separar, é a primeira etapa que nós chamamos de diérese, tá? É o primeiro tempo cirúrgico. Então, separação dos planos anatômicos ou tecidos
para possibilitar a abordagem de um órgão ou região cavitária ou superfície, né? Então, é o rompimento da continuidade dos tecidos. Então, vai ser o corte, certo? Então, vai ser o cortar. Então, como eu disse a vocês, tá? A diérese de uma histerectomia vai ser cortar o abdômen inferior dessa mulher, né? Então, vai cortar lá, né? Todas as camadas que precisa, né? Então, normalmente ele faz isso com um bisturi elétrico, né? Então, é feito com um bisturi, põe a lâmina do bisturi no bisturi lá e faz o corte, tá? Então, cortar a pele, né? Vai cortar o tecido subcutâneo, a aponeurose, vai cortando as camadinhas até chegar na camada do útero, certo? Até chegar lá no útero. Quando ele chega no útero, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que remover aquele útero. Porém, conforme ele vai cortando aquelas camadas de pele até chegar lá no útero, vai sangrar, não vai? Então, como vai ficar tendo aquele sangramento, tem que ele ir, vamos dizer assim, estancando aquele sangue. Então, tanto o auxiliar ali, que está auxiliando ele, o instrumentador cirúrgico que está ali auxiliando, ele vai usando compressas para ir secando aquele sangramento, tá? Compressas, gente, são os paninhos, vocês vão ver, são os paninhos assim pequenininhos, que eles são usados justamente para isso, para secagem, tá? Para conter o sangramento mesmo. Eles são estéreis também, são esterilizados lá na CME. Então, conforme ele vai cortando, o instrumentador ele vai ajudando ali, auxiliando e vai secando, tá? E ele também, esse sangue, dependendo quando ele corta, às vezes rompe algum vaso, né? Então o sangramentozinho é maior, ele vai usando o bisturi elétrico, né? Porque o bisturi elétrico, ele tem a parte que corta, né? Que ele só vai cortar, e tem a partezinha, como diz, elétrico. Quando ele aperta, tem um pedalzinho que fica lá no pé dele, que ele vai apertando. Quando ele aperta, esse bisturi, ele solta tipo como se ele queimasse, vamos dizer assim, ele cauteriza. Então, ele vai cauterizar aquele vaso. Então, tem um vaso ali que tá sangrando, onde ele cortou, aí ele encosta o bisturi, né, ele coloca lá o bisturi e pisa, tá? E quando ele pisa, aquele bisturizinho ali vai estancar aquele sangramento, porque ele vai cauterizar aquele vaso, ele queima aquele vaso e não tem como continuar sangrando, tá bom? Então é usado para isso. Essa fase de conter o sangramento, que é o segundo tempo, né, a classificação segundo tempo, nós chamamos de hemostasia, que significa parar sangramento, tá? Ó, hemo significa sangue e estase significa deter. Então, quando você diz, estou fazendo uma hemostasia, eu estou contendo um sangramento, eu estou detendo um sangramento. Então, ele é usado depois que é feito esse corte, tá? Ele é usado para, como eu disse a vocês, né? E controlando aquela hemorragia, aquele sangramento que vai estar tendo, porque você está cortando, então vai sangrar, é óbvio que vai sangrar. Então, esse é o segundo tempo, tá? Esse tempo da hemostasia, ele pode ser utilizado, ele é o segundo tempo, porém, ele vai ser utilizado, pode ser utilizado até o final da cirurgia, né? Porque ela sempre pode ir aparecendo algum vasinho, né? Algum ponto de sangramento e ele vai sendo usado, tá? Mas nós chamamos ele como segundo tempo. Então, ele fala que é assim, logo, a hemostasia é o processo pelo qual se utiliza um conjunto de manobras manuais ou instrumentais para deter ou prevenir uma hemorragia, ou impedir que a circulação do sangue em determinado local em um período de tempo, sendo feito por meio de pinçamento de vasos, ligadura de vasos, eletrocoagulação e compressão. Então, tudo que for sendo usado para controlar esse sangramento, a gente chama de hemostasia, tá? Então, a compressão, que é como eu expliquei, dei o exemplo para vocês da compressa. Pega a compressa, né, e vai apertando para ir secando, tentando conter aquele sangramento, tá? Então, eletrocoagulação é quando ele usa o bisturi elétrico, né, para cauterizar aquele vaso e coagular, né? Então, tem a ligadura dos vasos, que pode ser feito o quê? Com a sutura, tá? Então, ele vai suturar algum vaso ali, que por algum motivo, às vezes, se rompeu, né? E só a cauterização dele não adianta, então tem que ser suturado, tá? Pinçamento de vasos, né? O pinçamento ele é feito com as pinças, né? Tem as pinças cirúrgicas que são usadas durante ali o procedimento, que são instrumentais que são usados, que eles servem também para segurar ali e evitar um extravasamento de sangue.
Então, normalmente, antes dele cortar alguma área, primeiro ele pinça, para depois ele cortar, que aí evita o sangramento. Por exemplo, como eu estava explicando, vai fazer a esterectomia. Então, antes dele cortar aquele útero para ser removido, o que é que ele vai fazer? Ele vai pinçar a área que fica próxima ali, para poder, depois quando ele pinça, ele pega uma pinça e aperta. Aquela pinça vai prender aquele local. Aí quando ele corta, não vai sangrar, tá? Então ele vai cortar ali e aquele lugar que está preso não vai extravasar sangue. Aí fica mais fácil para ele cortar, ele corta, né, com os locais que fica pinçado, ele corta, retira o útero, né, que é um material que vai ser removido, né, o que não vai mais servir na mulher. Então ele tira aquele útero, né, tá pinçado lá e depois ele vai lá fazendo a sutura, tá bom? Então, as hemorragias podem ser de origem arterial, quando é da artéria, né? Quando é uma hemorragia que vem de uma artéria. Venosa, que é quando vem de uma veia. Capilar, que é quando vem dos capilares, que são os menorzinhos que nós temos, né? Nós temos a artéria, que ela é mais grossa, mais calibrosa. Nós temos a veia, as veias, e nós temos os capilares, que são os vasinhos, aqueles pequenos vasos, tá? São os capilares. Ou mista. Mista é quando pode ser tudo junto, né? Mais de um desses. Podem trazer ameaça à vida do paciente ou à sua pronta recuperação, retardam a cicatrização, favorecem a infecção e podem dificultar a visualização das estruturas durante a cirurgia. Então, por isso que a gente não pode deixar essa hemorragia acontecer, né? Por isso que tem que ir sendo feita essa hemostasia. Teve um pequeno sangramento, já vai controlando ali, né? Já vai fazendo essa hemostasia para evitar que haja um sangramento maior, porque pode causar essas complicações aqui. Tá? Então, isso aqui a gente pode dizer que são complicações de uma hemorragia durante a cirurgia, tá? Então, ameaça de vida, ou vai dificultar a recuperação, né? Retarda a cicatrização. Então, vocês coloquem uma observaçãozinha, que essa parte aqui é como se fosse complicações, tá bom? Sim, aí o terceiro tempo, primeiro nós vimos, né? Que é a diérese, que é o corte, depois vem a hemostasia, que é para parar o sangramento, e nós temos a exérese. A exérese é a remoção do órgão, tá? Então, quando a gente tá fazendo a cirurgia de esterectomia, nós vamos remover o útero, então essa parte de remoção do útero é o que nós chamamos de exérese, tá? Então, vai ser a remoção não só do órgão, vai ser a remoção do que a gente tá tirando ali, fazendo aquela cirurgia. Quando a gente faz uma cirurgia para retirar um cisto, qualquer coisa que a gente vai fazer, que a gente vai remover algo, né? Não é para ser um órgão propriamente dito, mas a gente vai retirar algo dali daquele paciente, é para isso que está sendo feita aquela cirurgia. Então, essa parte de remoção nós chamamos de exérese, que é o terceiro tempo, tá? Então, é o tempo cirúrgico em que é realizada a remoção de uma parte ou totalidade de um órgão ou tecido, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência. Então, pode ser tirado para diagnosticar, né? Então, por exemplo, no caso de uma biópsia, biópsia é um tipo de cirurgia. Então, a gente às vezes faz a biópsia para a gente remover um pedaço daquele órgão, para a gente mandar para um laboratório, né? Para ser feito um estudo ali daquelas células para ver se é um tumor, por exemplo, maligno ou não. Então, é um diagnóstico, visando o diagnóstico, certo? Ou pode ser tirado por algum tipo de controle ou resolução de uma intercorrência, como no caso da esterectomia, né? Então, aquele útero ele está sendo tirado por algum motivo, porque ele está doente, né? Por algo que está acontecendo de errado com ele que é preciso tirar, tá? Então, é para resolver algo que está errado, tá bom? Então, exército é o tempo, é a parte de retirar. E a síntese cirúrgica é o último tempo, é a parte de sutura, tá? É a costura. Tá, vamos suturar esse paciente, né? Tudo que tem que ser cortado tem que ser suturado depois, tá? Então, é o quarto tempo, é a síntese. Então, é o momento da junção ou união das bordas daquela lesão, né? Então, foi uma lesão cirúrgica, né? Que foi um corte cirúrgico, mas depois tem que ser feito a sutura, né? Então, é a síntese. Com finalidade de estabelecer a continuidade do processo de cicatrização e união dos tecidos, tá bom? Então, essa sutura ela vai ajudar o quê? Na cicatrização, né? Porque se aquela ferida ela ficar aberta, né? Para ela sarar vai ser muito mais difícil, né? Então vai ser difícil para sarar,
tem um risco total de sangramento, de infecção. Então, por isso que tudo tem que ser suturadozinho, tá bom? Então, esses são os 4 tempos dos tempos cirúrgicos, tá bom? E nós temos a classificação das cirurgias, né? Então, as cirurgias, elas são classificadas, tá? Então, elas são classificadas, vocês vão ver, de vários modos. Mas aí eu trouxe de forma bem explicadinha cada modo. Então, primeiro, a classificação de acordo com a urgência cirúrgica. Isso é um tipo de classificação, mas vamos ter mais de um tipo, tá bom? Então, nessa classificação de acordo com a urgência cirúrgica, né? Qual é a urgência de se fazer essa cirurgia? Então, essa é classificada em cirurgia eletiva, que eu já tinha dito a vocês, que é um exemplo, é aquela cirurgia que ela é marcada, que ela é programada, tá bom? Aí a mamoplastia, uma catarata, uma cesariana, são cirurgias que não são de emergência, são algo que você pode programar, marcar uma data para aquele paciente fazer. Então, a gente chama de cirurgia eletiva. A cirurgia de urgência, ela é aquela que o paciente tem que ser feita essa cirurgia em até 48 horas, tá? Então, de 24 a 48 horas, então esse paciente ele só vai poder esperar esse tempo, tá? Então, daqui a 24 horas eu posso fazer essa cirurgia, ou no máximo 2 dias, daqui a 2 dias, né? Então, são cirurgias que requer uma certa urgência, tá? Mas também não pode esperar muito, então não tem essa de marcar para uma semana depois, tá? Então, a gente chama que é de caráter de urgência, tá? Então, de 24 a 48 horas. Então, por exemplo, uma apendicectomia. O que é isso, professora? Remoção do apêndice, né? Então, aconteceu de aquele apêndice tá inflamado, né? Foi feita uma ultrassom e viu que tá inflamado, então tem que ser removido aquele apêndice. Então, a gente chama de cirurgia de urgência, tá? É diferente de um apêndice que estourou, que a gente fala que supurou, né, que realmente estourou ali e tá cheio de pus por todo canto. Nesse caso, seria de caráter de emergência, tem que ser feito imediatamente, senão esse paciente ele vai ter uma infecção grave, tá? Nesse caso, se for um apêndice, se for visto que está inflamado, tem que ser feita essa remoção. E tem também de cálculos renais e uretrais, também pode esperar até 24 horas ou 48 horas, tá bom? Então, são caráter de urgência, tá? E tem as cirurgias de emergência, que essas sim são aquelas cirurgias que tem que ser feitas imediatamente. É o paciente chegando e levando já para o bloco cirúrgico, né? Então, são pacientes que têm uma situação crítica ali em relação à vida, né? Então, tem que salvar a vida daquele paciente. Então, não pode esperar. Então, chegou, já leva para o bloco cirúrgico para fazer. Então, quais são essas cirurgias? Né? Então, ferimento por arma de fogo ou por arma branca, né? Aquele paciente que está em hemorragia grave, certo? Pacientes de trauma, né? Sejam ele trauma de caiu de uma queda muito grande, de acidentes automobilísticos, tá? Então, aquele paciente que está em estado grave, em estado crítico, então tem que ser feito imediatamente a cirurgia. Então, a gente fala que é cirurgia de emergência. Então, sempre lembrem disso, gente. Urgência e emergência, muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, mas não é. Emergente é aquilo que tem que ser feito de forma imediata. E urgência é algo que é de caráter, assim, que tem urgência, que não pode demorar, mas dá para esperar um pouco, tá bom? E emergente não, emergente tem que ser imediato, não pode esperar. E tem também a classificação, a gente viu lá, que é um tipo de classificação. Aqui é outro tipo de classificação, que é de acordo com o potencial de contaminação da cirurgia, né? Então, dependendo do tipo de cirurgia que é realizada, ela tem um certo potencial de contaminação, de se contaminar. Porque a gente vai se contaminar com o quê? Com bactérias, com micro-organismos que podem estar presentes naquela cirurgia, tá? Então, vocês vão entender isso. Quando a gente fala de contaminação, potencial de contaminação, a gente está envolvendo bactérias e micro-organismos. Então, essas cirurgias, elas podem ser classificadas em cirurgias limpas, né? Então, cirurgias limpas são aquelas cirurgias que elas são estéreis, realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação na ausência de processo infeccioso local. Então, consideram-se limpas as cirurgias realizadas na epiderme, em tecido subcutâneo, músculo esquelético, nervoso e cardiovascular. Então, são locais do corpo da gente que não vai ter bactérias, que não vai ter micro-organismo, né? Então, quando a gente faz
cirurgia em algum lugar desses que eu citei para vocês, são locais que não têm presença de bactérias, porque a gente sabe que o nosso organismo, né, tem lugares do nosso corpo que já tem bactérias presentes, né? Tem micro-organismos presentes porque são naturais da flora daquele local. Então, a cirurgia limpa é aquela que não vai ter bactéria, micro-organismo nenhum. Então, o risco de vir ter uma infecção depois é muito difícil, tá? Então, a gente chama de cirurgia limpa, tá? Então, como eu disse aqui, do sistema nervoso, né? Então, a cirurgia ali do sistema nervoso, cardiovascular. Então, são cirurgias limpas que não vai ter presença de micro-organismo, tá bom? Aí, nós temos a 2, é a cirurgia potencialmente contaminada. Então, vai ter presença de micro-organismos, de bactérias? Vai, porém, em pouquinha quantidade, tá? Então, vai ter em pouca quantidade. Então, são as realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana, pouco numerosa, né? Então, tem bactéria naquele lugar que vai ser feita a cirurgia, porém em pouca quantidade, tá? Em tecidos cavitários com comunicação com o meio externo. Cavitários quer dizer que são locais que têm cavidades, né? Então, por exemplo, o nariz da gente, né? A parte nasal, né? Nós temos as abas, essa parte nasal é uma cavidade, né? Então, quando a gente faz uma cirurgia aqui, mesmo que não tivesse, vamos dizer assim, aqui a gente sabe que vai ter micro-organismos, mas mesmo que não tivesse, é algo que está aberto, então tem um risco maior de contaminação, né? Porque fica um local aberto, né? Tem a cavidade aberta, tá? Então, quando a gente fala tecidos cavitários, é isso, são tecidos abertos, certo? Que tem cavidades abertas. Na ausência de processo infeccioso local. Então, quais são esses locais que são potencialmente contaminados, né? Pode ser que se contamine porque tem presença de micro-organismo naquele local, mas em pouca quantidade. Então, quais são as cirurgias? Realizadas no trato gastrointestinal. Então, são realizadas ali no nosso estômago, tá? No nosso estômago nós temos micro-organismos, nós temos bactérias lá, né, no nosso estômago. Então, e intestinal também, a parte do intestino, só que como está dizendo, exceto o cólon. O cólon é a parte do intestino grosso, aquela parte mais final do intestino grosso. Então, exceto essa parte, porque essa parte do intestino grosso, a parte do cólon, que é a parte final, já próxima ali do reto, né, é potencialmente contaminado, é muito contaminado. Não é só um pouco contaminado, ele é muito contaminado, porque é um local ali onde vamos dizer assim, produzida as fezes. Então, é um local que tem muita bactéria. Então, por isso que a gente fala que, exceto o cólon, exceto essa parte, tá? A parte respiratória superior e inferior também é considerado potencialmente contaminado. A parte genito-urinária, então, tanto a parte genital quanto a parte urinária também, né? Porque tem presenças ali, pode ter presença de micro-organismo. Cirurgias oculares e de vias biliares. Então, são cirurgias que nós consideramos potencialmente contaminadas, tá? Então, tem presença de micro-organismos, mas em pouca quantidade. E nós temos as cirurgias contaminadas, que são aquelas que são realizadas em locais que tem muita presença de flora, né? Bacteriana, de flora de micro-organismo. E como um exemplo, o cólon que eu acabei de falar, né? Que a gastrointestinal, tanto do estômago quanto da parte do intestino, ela é potencialmente, mas quando a gente fala no cólon, que é a parte baixa ali do intestino, próximo ao reto, aí sim, a gente já está falando de uma cirurgia contaminada por conta das fezes, tá? Que estão presentes ali naquele local. Então, em tecidos colonizados com flora microbiana abundante, de difícil descontaminação e na ausência de processo infeccioso local, tá? Então, tem flora bacteriana, muita flora bacteriana ali, muita presença de bactéria, porém não tá com infecção nenhuma naquele local, tá? Tem que lembrar disso. Então, quais são essas cirurgias? Então, realizadas no cólon, no reto, no ânus, né? Lesões sanguinolentas, então tem lesão ali, tem muito sangue, né? Muita presença de sangue, né? Então, é uma cirurgia com risco maior de contaminação. Cirurgia de traumatismo crânioencefálico aberto, né? Então, aquela cirurgia que precisa, aquele paciente teve um traumatismo craniano que abriu ali, né? Então, tá contaminado, certo? Então, a gente fala que é uma cirurgia contaminada, tá bom?
E no quarto, as cirurgias infectadas, tá? As cirurgias infectadas são aquelas cirurgias que já têm um processo infeccioso naquele local, né? Então, tem presença, você vê que tem presença de pus, né? Então, por exemplo, como eu disse a vocês do apêndice, né? Então, às vezes o apêndice supurou, que a gente fala, né? Que se rompeu. Então, toda aquela cavidade abdominal ali tá cheio de pus por conta do apêndice que estourou. Então, a gente fala que é uma cirurgia infectada. Tá? Então, porque tem presença de pus, tá? Tá a região infectada ali. Então, a gente chama que é uma cirurgia infectada. Ou se tiver tecido necrótico também é considerado uma cirurgia infectada. Pronto. Já vimos 2 tipos de classificação. Essa aqui já é um outro tipo de classificação, né? E essa classificação ela vai ser de acordo com a duração da cirurgia, tá? Então, quanto tempo, quantas horas vai demorar certa cirurgia, tá? Então, elas são divididas em 4 tipos também. Então, cirurgia de porte 1, que é aquela cirurgia que não demora muito, tá? Cirurgias que vão até no máximo 2 horas. Então, é cirurgia de porte 1. Então, tipo uma cesárea, uma rinoplastia, são cirurgias que não são tão demoradas, tá? Então, no máximo até 2 horas. Aí, a cirurgia de porte 2 é aquela cirurgia que fica com mais de 2 horas até 4 horas, né? Então, durou mais de 2 horas até 4, ela é a cirurgia de porte 2, que eu trouxe o exemplo para vocês da gastrectomia, que é a cirurgia que você, quando remove uma parte, ou então o estômago do paciente, né? Geralmente porque ele tem algum tipo de câncer, algo do tipo, né? Então, é removido, né? Uma parte daquele estômago ou o próprio estômago todinho, pode ser removido também. O nome dessa cirurgia é gastrectomia, tá? Ou a colecistectomia, né? Que é quando se tira a vesícula, tá? Por algum motivo precisa remover a vesícula inflamou, tem que ser feito remoção dessa vesícula biliar, tá? Então é uma cirurgia que dura mais ou menos mais de 2 horas e menos de 4, a gente chama de cirurgia porte 2. Quando a cirurgia, o tempo de duração é com mais de 4 até 6 horas, é cirurgia de porte 3. Aí um exemplo que eu trouxe para vocês é a craniotomia, né? Que é a cirurgia de crânio, né? Então vai abrir o crânio para exteriorizar ali o cérebro. Então é uma cirurgia que é bem delicada, é bem demorada, né? Então ela pode durar até 6 horas, esse tipo de cirurgia, tá? Normalmente cirurgias cardíacas também, elas são bem demoradas também, porque são cirurgias que requerem um maior cuidado, né? Então tem todo aquele cuidado, tá? Por isso que elas são mais demoradas. Tem a cirurgia de porte 3. E a cirurgia de porte 4, né, que é a maior de todas, que é com um tempo de duração acima de 6 horas. Né? Normalmente os transplantes, né, eu trouxe um exemplo, transplante de fígado, mas normalmente os transplantes em si são cirurgias bem demoradas, né, que é aquela que vai remover um órgão, né, e colocar outro órgão no lugar. Então é uma cirurgia extremamente delicada e cuidadosa. Então, esse médico, esse cirurgião, ele pode demorar até mais de 6 horas para ele realizar essa cirurgia. Normalmente é com mais de um cirurgião, né, fazendo ali, que é bem delicado esse tipo de cirurgia. São cirurgias gravíssimas, né? Pronto. E um outro tipo de classificação que nós temos é de acordo com o risco cardiológico desse paciente. Tá? Então, assim, como assim, professora, risco cardiológico? Em relação à perca de sangue, né? Então, aqui é relacionado ao risco de haver um sangramento, um extravasamento sanguíneo, né? De haver uma hemorragia. Então, tem as cirurgias são divididas em 3, de pequeno porte, de médio porte e grande porte, tá? As cirurgias de grande porte são aquelas que têm uma maior probabilidade, né? Tem uma grande probabilidade de se ter um tipo de hemorragia, né? Uma grande probabilidade de perda de fluidos de sangue. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é um aneurisma, né? Então, aquelas cirurgias para remoção de aneurisma é uma cirurgia considerada de grande porte, né? Porque o risco daquele aneurisma se romper é muito grande, tá? Então, se houver um rompimento daquele aneurisma, né? O risco desse paciente ter uma hemorragia grave, né? E vir a óbito é muito grande. Então, por isso que é considerado uma cirurgia de grande porte, tá? Porque o risco de sangramento é muito grande. Inclusive também a prostatectomia, né? Que é a remoção da próstata.
Então, geralmente, quando aquele paciente ele tem um câncer de próstata, essa próstata ela precisa ser retirada. Então, é uma cirurgia também que requer todo o cuidado, porque o risco de sangrar é muito grande. Tá? Então, ela é considerada de grande porte. A de médio porte é a probabilidade, tem uma probabilidade de perda de fluidos, mas não é uma probabilidade grande, né? Então, ela só tem uma probabilidade. Tá? Diferente dessa que é uma grande probabilidade. Quando ela só tem uma probabilidade de perda de fluido, a gente fala que é de médio porte. Então, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, né? Então, ali de osso, né? Uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia, o que for, né? Vai fazer a cirurgia ali naquele osso, né? Tem o risco de ter sangramento? Tem, mas não é aquele risco exacerbado, tá? E a cirurgia de pequeno porte é aquele que tem uma pequena probabilidade de ter sangramento. Então, o risco de ter sangramento é muito pouco, né? Se sangrar vai ser só um pouquinho. Então, por exemplo, uma timpanoplastia, né? Que ali é aquela cirurgia de tímpano, né? De reconstrução do tímpano. Então, é uma cirurgia bem simples que o risco de ter sangramento é muito pequeno, tá bom? Então, a gente já viu esses 4 tipos de classificação que existem, não foi? A gente vai para a 5ª classificação. Vocês têm que aprender todas elas, tá? Classificação de acordo com o que é pedido. E a classificação segundo a finalidade do tratamento cirúrgico. Então, por exemplo, o tratamento cirúrgico, por que é que ele está sendo realizado? Então, aqui, essa classificação é isso. Qual a finalidade? O porquê de eu estar realizando essa cirurgia, né? Então, ela pode ser classificada em tratamento paliativo, que é aquele em que aquele paciente, infelizmente, não tem o que fazer com aquela doença, né? Por exemplo, é só paliativo, é algo que não vai curar aquela doença, aquele problema daquele paciente, mas é algo que vai ser feito para aliviar os sintomas daquele paciente, para aliviar algo que está prejudicando aquele paciente por aquela doença que ele está tendo. Tá? Então, é usada para tratar problemas causados pela doença avançada, mas não vai ter cura, né? Então, um exemplo que eu trouxe para vocês foi a questão do câncer do abdômen, né? Muita gente tem câncer ali no intestino, por exemplo, e aquele intestino acaba obstruindo, né? Então, obstrui, não tem como as fezes passar ou não tem como os alimentos passar porque está obstruído. Então, é feita essa cirurgia para corrigir essa área, tá? Então, para diminuir os sintomas, né, que está causando ali no paciente, porém não vai curar o câncer de abdômen que ele está tendo. Então, é aquela coisa, não cura, tá? Vai tratar, vai aliviar os sintomas, porém não vai curar aquela patologia do paciente. Então, o que a gente chama de tratamento paliativo, tá? Tem o tratamento radical. O radical é aquele em que você vai remover aquele órgão para tratar aquele paciente, né? Um exemplo, esterectomia, né? Então, você vai tirar aquele útero daquela paciente, porque senão a paciente vai morrer. Por exemplo, ela está tendo uma hemorragia por conta de um descolamento prematuro de placenta. Então, tá sangrando. Tem que ser feita aquela esterectomia de emergência, como a gente viu lá na aula de saúde da mulher, né? Então, quando a gente faz isso para tratar o paciente, é chamado de radical, né? Que tem que ser feita a remoção do órgão, tá? Pode ser feita também a remoção parcial, tá, gente? Não é obrigado a ser o órgão completo, não. Então, pode ser feito de forma parcial. O tratamento plástico, né? Que o plástico tem uma finalidade ali mais estética, né? Então, para deixar a gente mais bonito, né? Com autoestima maior. Ou ela pode também ser feita como corretiva, né? Que a gente fala. Então, eu quero fazer uma rinoplastia, né? Porque eu acho meu nariz muito grande. Então, é uma cirurgia plástica, né? Então, é uma cirurgia que a gente mais estético, né? Mas é uma parte mais estética. Então, eu dei o exemplo de rinoplastia, né? De abdominoplastia, né? Para quem acha que tem excesso de pele, que tem a barriguinha grande, né? Então, são cirurgias plásticas, tratamento plástico. Uma outra classificação é o tratamento reconstrutivo, né? Então, como já está dizendo, é para reconstruir um tecido que foi lesado, tá? Para reconstruir ali, para trazer de volta a capacidade ou função daquele órgão, tá? Então, quais são elas? Eu trouxe um exemplo, por exemplo, da reconstrução mamária, né? Então, aquelas mulheres que tiveram câncer de mama, né? Então, por esse motivo, precisou remover a mama,
né? Então, depois elas fazem essa cirurgia, né, de reconstrução mamária, para colocar a mama ali no lugar, né? Coloca uma prótese. Então, é o que a gente chama de tratamento reconstrutivo, tá? Você vai restabelecer a capacidade daquele local. Tem um tratamento diagnóstico, né? Então, um exemplo são as biópsias. Como eu disse a vocês, remove aquele órgão, ou um pedaço daquele órgão, para enviar, para ser feita uma biópsia, né? Para detectar se tem ou não determinada doença. Então, se chama tratamento diagnóstico, né? De acordo com o tratamento cirúrgico. Para que está sendo feita essa cirurgia? E tem o tratamento transplante, né? Que é aquele que substitui aquele órgão que não está mais funcionando no corpo por um novo, né? Por um de um doador, né? Para voltar ali a função no meu corpo, certo? Então, quando é feito esse transplante de órgãos, a gente fala que é um tratamento de transplante. Então, essa é a classificação segundo a finalidade do tratamento cirúrgico, certo? Então, nós vimos, são 5 tipos de classificações diferentes que nós temos, né, em relação às cirurgias. Então, vocês têm que aprender as 5, tá? Essas 5 classificações. E nós temos que falar também sobre o risco cirúrgico, tá, gente? O risco cirúrgico ou o risco operatório é o mesmo assunto, é a mesma coisa. Todos vocês podem ver falar sobre risco cirúrgico ou risco operatório, é a mesma coisa, tá? Então, assim, é como se fosse uma classificação que é feita com aquele paciente que precisa se operar para determinar o risco que tem desse paciente fazer essa cirurgia, né? Então, é feita essa avaliação nesse paciente para ver se esse risco que dele fazer essa cirurgia realmente precisa ser feito, vamos dizer assim. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Então, assim, eles vão estipular, através de exames, vai determinar qual é o risco desse paciente a fazer essa cirurgia, né? Então, se esse risco for um risco maior, vamos dizer assim, do benefício que essa cirurgia vai causar, aí essa cirurgia não pode ser feita. Então, são pacientes que, por exemplo, às vezes eles estão muito doentes, estão doentes demais, e que se fizer essa cirurgia, provavelmente ele vai morrer. Então, esse risco dele morrer é maior do que o risco dele se curar com essa cirurgia, então essa cirurgia ela não é feita, certo? Então, o risco cirúrgico pode ser definido como um cálculo realizado a partir da avaliação clínica e laboratorial do paciente, a fim de determinar sua condição de saúde e recomendar ou não o procedimento cirúrgico, né? Então, por isso que você vê, quando você vai fazer uma cirurgia, normalmente tem os exames laboratoriais, né, que são pedidos, já é justamente para isso, para ver se aquele paciente está bem para fazer a cirurgia. Por quê? Porque se ele não estiver bem, se alguma taxa ali der alterada, né, não vai ser feita aquela cirurgia ela vai ser cancelada até esse paciente normalizar suas taxas. Por quê? Porque ele vai ter um risco maior de sofrer alguma intercorrência no momento, né? A gente sabe, como eu disse a vocês, independente da cirurgia que é feita, vai ter risco, tá? Por mais simples que seja uma cirurgia, tem um risco, né, de ter alguma intercorrência, de ocorrer alguma complicação, né? Então, por isso que tem que ser avaliado, né? Então, esse paciente ele vai ser avaliado, então vai ser avaliado toda ali a sua parte física, vai ser avaliado através de exames, né? Então, para ver se esse paciente ele tá bem para se realizar aquela cirurgia. Doenças crônicas, deficiências de nutrientes, história familiar e natureza cirúrgica são alguns fatores considerados para esse cálculo, pois tem potencial para aumentar o trauma operatório ou impactar na recuperação de forma negativa, tá? Então, não é só no momento do parto, no momento da cirurgia, perdão, minha gente. É avaliar também a questão do pós-cirúrgico também, né? Então, por exemplo, um paciente diabético, né? A gente sabe que a cicatrização do paciente diabético é muito lenta, né? Porque ele tem todo ali um distúrbio na parte de vascular, né? Nessa parte de coagulação, essa parte de cicatrização, certo? Por conta da parte circulatória do diabético, que não é legal. Então, por conta disso, um paciente diabético, quando ele vai realizar uma cirurgia, tem que ser muito pensado, tá? Porque o risco de, vamos dizer assim, a demora para cicatrizar aquela ferida cirúrgica é muito maior do que um paciente que não tem diabetes. Então, por isso tem que ser bem avaliado nessa questão também, tá? A parte não só do momento da cirurgia,
como também no pós-operatório, né? Depois, na recuperação do paciente. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, principalmente pacientes que têm problemas cardíacos também, né? Sabe, os pacientes que têm problemas cardíacos também tem que ser bem avaliado, porque o risco dele ter alguma intercorrência no momento da cirurgia ali é muito grande também, tá? Então, por isso que tem que ter esse risco cirúrgico, tá? Essa avaliação. Então, seguir um protocolo de risco cirúrgico adequado reduz os riscos ao paciente e aumenta as chances de sucesso da operação, tá? Então, é feito, gente, esse risco cirúrgico, ele é feito a classificação, como eu disse a vocês. Então, vai ser através de quê? De anamnese do paciente, né? Então, o paciente vai ser avaliado através da sua história, né? A história clínica. Então, a anamnese é isso, é a investigação, né? De acordo com o que está conversando com o paciente. Então, quais são as doenças pregressas que ele tem, né? Se ele tem algum tipo de doença, se ele já fez outras cirurgias, né? Então, tudo isso é avaliado. Aí é feita essa anamnese, é feito o exame físico, né? Então, o exame físico do paciente vai avaliar todos os sinais vitais dele, né? Então, vai ver pressão desse paciente, né? Porque também quando o paciente tem pressão alta já é mais complicado. Então, vai avaliar pressão, vai avaliar pulso, temperatura, a parte respiratória, tá? E é feito os exames laboratoriais. Normalmente, o que mais se pede é o hemograma, né? Porque tem que avaliar se esse paciente está com anemia ou não, porque se o paciente tiver com anemia também não faz cirurgia. Então, é vista a parte do hemograma, né? Para ver os glóbulos vermelhos, é vista ali a parte das plaquetas, que as plaquetas têm que estar normal, certo? Se essas plaquetas estiverem baixas, também não é feito, porque o risco desse paciente ter uma hemorragia é muito grande, né? Porque a plaqueta ajuda no processo de coagulação. Então, se as plaquetas estão diminuídas, não vai ter plaqueta suficiente para coagular, né? Então, de uma hemorragia é grande. Então, é visto tudo, avaliado toda essa parte, né? Então, geralmente, eles pedem glicemia em jejum também, para ver se esse paciente é diabético ou não, para ver essa questão da cicatrização, como eu disse a vocês, tá? Às vezes, eles avaliam também, tem aqueles exames coagulatórios, né? Que é o tempo de protombina. Tem alguns exames que é visto também ali o processo de coagulação, né? Não sei se vocês já fizeram, que é um da orelhinha, fura a sua orelha, né? Para ver o tempo que leva sangrando, né? E o tempo que leva ali para coagular. Então, é feito tudo isso, tá? São exames que são geralmente específicos. Às vezes, eles pedem também para ver a creatinina que é na urina, né? Para ver ali como está a função dos rins daquele paciente. Então, tudo isso é visto, porque esses pacientes que têm problema renal, né, o risco deles terem intercorrência também na cirurgia é muito grande, tá? Então, qual é o propósito da avaliação pré-operatória e risco cirúrgico? Então, passar por uma cirurgia sobrecarrega diversos sistemas no organismo, principalmente o aparelho cardiovascular, né? Que é o que eles mais estão preocupados, essa questão ali da parte do coração mesmo, tá? Do bombeamento do coração. Certo? Então, por isso que tem que ser feito. Então, ele fala assim, que composto por coração e vasos sanguíneos, esse sistema precisa estar forte para não colapsar durante o procedimento cirúrgico, resultando em complicações, sequelas, maior tempo para recuperação ou até óbito. Tá? Então, por isso que eles têm uma preocupação maior com essa parte aí circulatória, tá, gente? Então, ó, pessoas com 70 anos ou mais, normalmente, eles não operam, né? É muito difícil você ver uma pessoa idosa com mais de 70 anos sendo operada. Por quê? Porque o risco desse paciente ter algum problema ali no momento da cirurgia é muito grande, porque eles têm um sistema muito frágil. Tá? Então, o sistema deles ali é bem frágilzinho, né? Então, eles preferem não fazer. Só faz se realmente, em último caso, vamos dizer assim, se for caso de vida ou morte daquele idoso, tá? Mas, normalmente, eles também não gostam de fazer em cirurgia em pacientes com mais de 70 anos. Tá? Por causa do risco de complicação cardíaca. Deixa eu ver. Sim, ó. Os pacientes que mais tem problemas são os pacientes acamados, né? São aqueles pacientes que eles não andam, né? Que às vezes eles têm um problema de saúde tão
deixa eles tão sensíveis que eles nem conseguem deambular, andar. Então a gente chama que pacientes acamados, né? Com insuficiência cardíaco-renal, tá? Então pacientes que têm problemas cardíacos, como eu já tinha falado, ou renal também. Por isso que eles pedem a avaliação da creatinina na urina para ver como é que tá ali a função renal. Obesidade, tá, gente? Então pacientes gordinhos, obesos também tem um risco maior, tá? Por conta do que eu já disse a vocês, a questão do processo inflamatório que o obeso já tem, né? Naturalmente ele já tem ali no organismo. Então, ele já tem todo aquele processo inflamatório. Então, quando eles passam por uma cirurgia, né? O risco deles terem um problema, uma intercorrência ali, uma complicação, um problema no coração, um infarto, algo do tipo, é muito grande, tá? E quem fuma também, pacientes que fumam ou que bebem, tem a imunidade baixa, tá? Então, o risco ali deles terem algum problema na imunidade, né? Depois da parte no pós-operatório também, né? Eles adquirirem uma infecção, é bem complicado isso aí, tá? Então, pacientes que fumam ou bebem, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente tem que parar de fumar para conseguir realizar essa cirurgia, tá? Tem médico que não opera fumante. Então, como é feito esse protocolo, como eu já disse a vocês, tem que ser feito através de informações do paciente, coletar informações desse paciente. Então, como eu já tinha falado, através da anamnese, que é a história clínica, do exame físico e dos exames subsidiários, que são os exames que vão ajudar ali a ver como é que tá as taxas desse paciente. Tá? Então, primeiro, a coleta da história clínica. Então, é feito toda a historinha ali, é investigado, né? Então, é conversado com esse paciente, feita essa investigação todinha, né? De doenças que ele já tem, se ele já fez outras cirurgias, tá? Como é que tá o estado de saúde desse paciente, tá? Então, tudo isso é investigado. Presença de alergias, certo? Se o paciente ele é alérgico a alguma medicação, né? Então, tem pacientes que eles são alérgicos à anestesia. Então, quando o paciente ele já passou por uma cirurgia anterior, é mais fácil, porque aí vai ver se realmente ele tem essa alergia ou não. Alguns pacientes nunca passaram, às vezes mostra a alergia no momento ali da cirurgia, às vezes tem uma complicação, tá? Então, tudo isso é avaliado e perguntado. Depois é feito o exame físico, né, como eu disse a vocês, né, vai ser feito analisar todos os sinais vitais daquele paciente, vai ver como está o estado geral ali daquele paciente, né, o estado clínico, sinais e sintomas, né? Então vai ser feito toda a checagem daquele paciente. E os exames, que são os exames que vão ser usados para, né, detectar alguma anormalidade ali, né, como eu disse a vocês, a maioria dos pacientes tem que ser feito, tá? Eu acho que hoje em dia é muito difícil um médico fazer uma cirurgia sem solicitar algum exame do paciente. Acho que não tem, né? Então, principalmente os pacientes que vão com idade maior, né? Dependendo, tem que aumentar o total de exames que são pedidos, tá? Então, normalmente, quais são os exames que são pedidos? Os exames laboratoriais, que normalmente são o hemograma, que eu disse a vocês, né? Então, visto o hemograma, a parte de plaqueta, visto também como é que eu disse a vocês? Os de coagulação, tá? De protombina, né? É feito do sumário de urina, às vezes, para avaliar, como eu disse a vocês, a parte da creatinina ali. Feito da glicose em jejum, para ver a glicemia desse paciente, ver se ele tem diabetes ou não, né? Ver se ele tem anemia. Tudo isso é visto, né? Então, é visto com os exames laboratoriais, tá? Então, vai ver toda essa parte hematológica do paciente, do sangue do paciente, né? Diabetes, né? A questão dos exames que eu tinha dito a vocês, né? O de sangue, o de urina, para ver se esse paciente tem algum problema de insuficiência renal, porque quando ele tem insuficiência renal, a creatinina dá aumentada, né? Já é visto que a função renal daquele paciente não tá bem, tá? Então, o outro exame que ele também normalmente é pedido quando você vai fazer uma cirurgia é o eletrocardiograma. Não são todos os profissionais que pedem, né? Então, normalmente eles pedem mais a pacientes que são a partir dos 40 anos, tá? Ou dependendo do tipo de cirurgia, do porte de cirurgia desse paciente. Né? Se é uma cirurgia de maior porte, né? Risco maior cardiovascular.
né, de sangramento. Então é pedido o eletrocardiograma para ver como está o funcionamento do coração desse paciente. E o raio-x de tórax, ele é pedido de forma, vamos dizer assim, esporádica, né? Mais para aqueles pacientes que foi visto que ali na anamnese, né, quando está investigando ali o paciente, foi visto que é um paciente que tem algum problema respiratório, né? Ele tem um problema, uma diasma, uma bronquite, algo do tipo. Ele tem algum problema, enfisema, DPOC, ele tem algum problema que envolve o aparelho pulmonar daquele paciente, sistema pulmonar daquele paciente, aí eles pedem um raio-x de tórax, tá? Ou então é aquele paciente que tem algum problema no coração, às vezes ele tem um problema de coração aumentado, um paciente que já teve chagas, algo do tipo, né? Ou ele tem uma própria doença cardíaca, aí eles pedem o eletro junto com o raio-x de tórax para ver como tá ali o coração do paciente também, tá? Porque quando pede o raio-x de tórax, aparece tanto a parte do pulmão quanto do coração também é visível, né? Ver se o coração tá aumentado, tá um tamanho normal, tá? Então, esse terceiro exame aqui nem sempre é pedido, não. É mais nessas situações que eu tô dizendo a você, tá? Então, aqui são o grupo de risco, né, de paciente, aqueles pacientes que quando dá algum problema, tem um risco maior de se fazer a cirurgia, né? Então, tem que ser pensado 100.000 vezes antes de realizar a cirurgia nesses tipos aqui de paciente. Então, pacientes que têm insuficiência renal, né? Então, o rim não funciona, tem problema ali naquele rim. Histórico de doença cardíaca isquêmica, né? Então, aquele paciente já teve um infarto. A gente fala cardíaca isquêmica, quer dizer pacientes que já tiveram infarto, tá? Tem que ser pensado. E histórico de insuficiência cardíaca, tem que ter problema do coração. Tem outro tipo, né? Cardíaca e isquêmica são infartos. Insuficiência cardíaca são outros tipos de problema no coração, tá? Então, é um paciente que usa marca-passo, é um paciente que tem sopro no coração, tá? É algo do tipo. É um paciente que tem diabetes, também tem que ser pensado, como eu disse a vocês, né? Por conta da questão da cicatrização daquela ferida cirúrgica, tá? E histórico de doença cerebrovascular, então, pacientes que têm problemas cerebrais ou pacientes que têm problemas vasculares, né? Na circulação sanguínea, tá bom? E acabamos nossa aula, né? Não foi tão longa, foi uma aula mais rápida, tá? Então, espero que vocês já deem para vocês verem mais ou menos o que é que a gente vai trabalhar, né? Durante todo esse período da nossa cadeira, tá bom? Qualquer dúvida nós tiramos na nossa aula ao vivo, certo, gente? E estudem, tá? Revejam a questão das classificações, são 5, tá? E eu quero que vocês saibam todas as 5, tá bom? Então é isso, depois a gente se vê, tá? Beijos!